Opa, e aí, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu resolvi trazer uma análise entre aspas e comentar um pouco sobre o primeiro episódio do anime Spy Family, que estreou semana passada já tem 2 episódios, mas nesses eu vou comentar só o primeiro episódio, que eu achei bem interessante e uma obra bem legal. E antes do vídeo começar, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, que vai ajudar bastante. Compartilhe com seus amigos também, que dá uma moral ainda maior ao canal. E também assista os outros vídeos também que vai ajudar bastante a gente para monetizar logo o canal, para mim conseguir trazer conteúdos melhores e vídeos mais bem feitos para vocês, que é isso que eu quero. E eu acho que também vocês querem um vídeo melhor, com uma edição melhor, um áudio melhor, porque o áudio aqui é bem ruim, até porque gravo pelo celular e tal, mas é isso, conto com a ajuda de vocês. Bom, sem perder mais tempo, bora lá falar sobre um dos melhores animes da temporada e talvez um dos melhores do ano, que é Spy Family. Bom, o anime conta a história basicamente de um espião que é obrigado a ter uma família por causa de sua missão. E depois ele começa a meio que construir a sua família, sendo obrigado por isso, no caso, porque é a missão dele. Então ele começa primeiro adotando a criança, já que ele tem que ter uma esposa e uma filha. Então ele vai no orfanato e acaba adotando uma criança telepata, uma criança paranormal, no caso, que tem o poder de ler a mente dos outros. Só que ele não sabe disso e a garota também não conta pra ninguém que ela tem esse tipo de poder. E essa garotinha é simplesmente uma das personagens mais fofas que existem. Ela é simplesmente muito engraçada e muito fofinha, além das caras dela que ela faz, que são muito engraçadas também. E o protagonista, que é o espião, ele acaba adotando ela pra poder formar a família, que esse é o objetivo dele. E bom, depois desse ponto, o protagonista começa a conviver com essa garota, e o convívio deles no começo é bem difícil, até porque a garota parece um pouco estranha pro protagonista, além de ela conseguir ler a mente dele e ele não saber disso, né? O que é bem engraçado, porque ela sabe que ele é um espião e sabe da missão dele, só que ela não vai falar pra ele, o que torna a obra bem engraçada, bem interessante ao mesmo tempo. Bom, depois de um tempo, a garota acaba descobrindo a senha de um cofre que estava escondido na casa onde eles estavam, até porque ele virou o pai dela agora, então eles alugaram um apartamento para os dois morarem juntos, e ela acaba abrindo o cofre que não deveria e acaba acontecendo uma coisa bem ruim. Bom, ela acaba usando meio que uma espécie de rastreador, vamos dizer assim, e os caras conseguem rastrear ela e acaba indo pra casa onde ele estava, até porque o espião, ele tá meio que numa guerra entre o lado leste e o lado oeste entre eles, que o protagonista só aceitou essa missão por causa dessa guerra que está ocorrendo. Bom, aí os caras conseguem rastrear, né, onde o protagonista está, e eles vão lá pra poder matar ele. Só que quando ele chega lá, ele percebe que tem alguma coisa de errada, porque a Anya não está lá na casa, e ele simplesmente mete a porrada em todo mundo que tá lá, que tava na casa, no caso, os bandidos, vamos dizer assim. E ele acaba tomando uma porrada na cabeça e acaba ficando tonto. Tonto não, ele acaba desmaiando, e quando ele acorda ele já tá no esconderijo lá dos caras, onde eles invadiram a casa do protagonista. E eles sequestraram a Anya, que é a criança que ele adotou, pra poder usar ela de refém. E falando nisso, eu vou puxar um assunto aqui, falando sobre a Anya, sobre a treta, a polêmica que teve no Twitter sobre a sexualização dela nesse anime, o que não tem nada a ver, e eu vou falar um pouco sobre isso, mesmo não sendo o foco do vídeo, mas eu preciso falar sobre. E bom, a sexualização ocorreu por causa dessa cena aí, onde a Anya está abraçada com o protagonista, e isso já no final do primeiro episódio, que eu vou comentar um pouco mais sobre depois, que tem mais coisa pra falar, e eles simplesmente falaram que ela estava meio que tendo sentimentos, outros tipos de sentimentos pelo protagonista, só porque ela ficou meio coradinha, sabe? Quando fica vermelhinha assim, ela fica meio que envergonhada. Cara, isso não tem o menor sentido, simplesmente, da onde que as pessoas tiraram isso, sabe? É uma criança. Eu sei que a maioria dos animes sexualiza bastante os personagens, mas, cara, é uma criança e não teve sexualização ali, sabe? Não teve. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça hoje em dia, porque a cena foi simplesmente normal, sabe? Ela só estava corada ali porque aquela pessoa que estava ali era o pai dela, estava cuidando dela, então ela estava começando a gostar dela, sabe? Um sentimento entre pai e filha, tanto é que o protagonista ele até se assusta e levanta na hora que ele vê que a garota tá deitada com ele. Ele percebe que a relação entre ele está começando a ficar boa. E era só isso mesmo que eu queria comentar, não vou me aprofundar muito nesse assunto, até porque é o povo do Twitter, né? Tudo eles querem cancelar, tudo eles querem fazer palhaçada com tudo relacionado a animes. É incrível, só porque animes hoje em dia está num hype, não tá absurdamente absurdo
a fama dos animes, então o povo não consegue aguentar e acaba falando muita merda. Voltando, depois que ele é sequestrado, ele chega lá, só que a gente acaba descobrindo que não foi ele que foi sequestrado, ele acabou fingindo que era outra pessoa e acaba conseguindo fugir junto com a Anya. E ele acaba pedindo pra Anya fugir também, porque ele iria colocar ela em um orfanato melhor, porque ele viu tava colocando em risco a vida dela, porque descobriram que ele era um espião. Então o protagonista dá uma surra em todos aqueles bandidos que estavam lá e ele vai embora. Só que a Anya estava esperando ele, porque ela sabe que ele era ele, no caso, por causa do seu poder de elemento. Depois disso, a Anya acaba voltando pra casa do protagonista, só que ele fala que precisa de outra casa, né, porque descobriram o esconderijo dele e tal. E é basicamente isso, o primeiro episódio. Teve algumas coisas que eu esqueci de comentar, como a prova da Anya, o que é bem engraçado, que ela tenta ler a mente dos outros, só que todo mundo não sabe nada da prova, só que ela consegue passar ainda, porque ela lembra do que o protagonista ensinou pra ela, o que é bem legal, ela conseguir fazer a prova sozinha, sem ler a mente dos outros. E teve também uma coisa que eu achei muito foda, que foi o porquê do protagonista virar um espião. Ele falou que queria virar um espião pra poder deixar as crianças felizes, pra não ver as crianças chorando por causa da guerra que tá tendo, e por isso que ele vai fazer de tudo pra concluir essa missão. Eu achei bem legal o do porquê o protagonista ter virado um espião, e eu acho que não tem nada mais pra comentar. Esse foi o primeiro episódio, basicamente, foi a minha impressão sobre ele, que eu achei. Bom, eu achei um anime muito engraçado, eu ri bastante, mesmo sendo o primeiro episódio, teve muita cena divertida. É um anime bem alto astral, você assiste, você fica feliz, você sorri na Anya, até porque ela é uma fofura absurda, ela é uma das personagens mais fofas, bate de frente com a Kana de Kobayashi, pra quem conhece, é muito fofa também. E esse foi o vídeo, comenta aí se você tá assistindo esse anime ou se você vai assistir ele, porque não foi só uma análise esse vídeo, foi também uma recomendação, até porque esse anime é muito bom, então se você não tá assistindo, eu recomendo você assistir imediatamente, porque é um anime incrível. E se vocês quiserem também, deixem nos comentários se vocês vão querer que eu faça análise dos outros episódios, tanto do episódio 2, que já tem disponível, quanto dos outros que vão lançar ainda. O vídeo foi esse, eu espero que vocês fiquem bem e até a próxima. E lembrem-se, supremacia Anne supremacia. Ela é a supremacia dessa temporada. Ninguém vai superar ela em questão de fofura. Na verdade, não só na questão da fofura, ela é uma personagem muito carismática, incrível, muito engraçada. Ela é tudo, na verdade. Então, tá, acabou logo o vídeo, senão eu vou continuar falando sobre ela, porque ela é uma personagem incrível. Só assisti o primeiro episódio. Então é isso, valeu, falou.